Sobrou a lista aí? Ah, botou aqui? Tá. Bom, então, na aula passada, nós provei que uma função definida por uma série de potências, ela é, bom, nós vimos que ela é contínua no disco de convergência, né? Então, hoje vamos começar provando que ela também é holomorfa. Então, o primeiro teorema seria o seguinte. Então, vamos considerar uma série de potências. Com raio de convergência. Rho positivo. Então, a função S que se o ρ for infinito, então isso aqui é C, né? Certo? Função S definida no disco de convergência é holomorfa, sendo que essa linha de Z pode ser obtido derivando termo a termo, né? A série bom, então aqui eu coloquei a série escrita como se eu tivesse derivado termo a termo aqui dentro do somatório, né? E aqui eu fiz uma mudança de variáveis. Eu troquei n por n mais 1, certo? Ok. Em particular, o raio de convergência da S' é igual ao raio de convergência da S. Certo? Então, primeiro vamos demonstrar que os dois raios de convergência são iguais. Então, seja um R menor que ρ, né? Não, que zero. Certo? E fixemos um T entre ρ e R. Certo? Bom, então, eu vou provar que, bom, provemos que essa série dos módulos, né, converge. Então, fixemos um T intermediário de 0 e ρ. Então, vamos usar que, como T é menor que ρ, a gente sabe que a série AN, TN, converge, né? Certo? Essa série converge, por hipótese. Certo? E, bom, então, em particular, essa sequência que está aqui dentro é limitada. Existe um M positivo, está o quê?
a n, Tn menor ou igual a m, para todo n maior ou igual a zero, certo? Então, vamos estimar agora n mais 1 a n mais 1 Rn. Então, a gente pode escrever isso aqui como n mais 1 a n mais 1 vezes t n mais 1 sobre R vezes R n mais 1, não? Tá certo? Que eu dividi por R, né? Pode escrever dessa maneira aqui, né? E aqui eu tenho que dividir por Tn mais 1, certo? Então, aqui eu já posso escrever assim, tá? Então, pela estimativa que eu tenho aqui, né? Isso aqui é limitado. Hã? É que eu multipliquei e dividi por t elevado a n mais 1 aqui. Tá certo? Eu quero usar essa estimativa aqui. Eu quero usar essa estimativa aqui, tá certo? Então, isso aqui vai aparecer aqui, tá? Então, posso escrever que isso aqui é menor ou igual n mais 1 m sobre R sobre t elevado a n mais 1. Tá certo? Então, daí eu posso obter bom, esse M aqui, ele é comum para todos, então vou colocar assim, né? E esse R também eu posso sair fora do somatório. Tá? E eu fico com N mais 1 R sobre T elevado a N mais 1. Bom, isso aqui é uma série com razão. Digamos, com esse número aqui tem modo menor que 1, não é isso? Então, essa série converge, porque pelo critério da razão, por exemplo. Tá? Essa série converge. Então, soma de N, lambda N, converge se o lambda sai entre 0 e 1, tá certo? Então, portanto, essa série converge e daí nós obtemos que o que é o ρ do S'? O ρ do S' é o supremo dos R, tais que isso aqui converge, né? Essa série converge. Então, daí a gente obtém que o ρ de S' é maior ou igual que o ρ de S. Mas aí também vai ser igual, porque, essencialmente, porque essa série aqui tem um N mais 1 aqui, ela é maior ou igual que, né? Essa sequência aqui é maior ou igual. Então, a gente vai ver que isso aqui é igual, na verdade. Tá? Ok? Então, então agora vamos provar que essa série aqui define a derivada da função. Então, vamos fazer usar a definição, né? Então, vamos pegar S de Z mais H menos S de Z sobre H menos S' de Z. E esse H aqui, ele vai ser tomado de tal maneira que o Z
e o Z mais H pertencem a um disco. Digamos, então o Z pertence... Posso supor que o Z e o Z mais H pertencem a um disco um pouquinho menor, por exemplo, que o... Tá? Ok? Aí você tem fixa aqui o disco, né? De raio Rho. Tem o Z aqui. Tá? Fixa um disco de raio R que contém o Z e está contido no disco de raio Rho e pegam o Rho com esse raio aqui, certo? Ok. Bom, então, nós queremos provar que quando o H tende a zero, isso aqui tende para zero, certo? Então, vamos escrever isso aqui. Isso aqui é... Então, S de Z mais H menos S de Z, usando que isso é definido pela série, então, então, essa série aqui é a série AN-ZN, substituindo o Z por Z mais H, né? Certo? Subtraindo as duas séries, você tem isso aqui. Agora, a gente observa que quando N igual a zero, isso aqui é igual a 1, então a gente pode colocar N maior ou igual a 1 aqui, tá certo? N maior ou igual a 1. Bom, então, vamos chamar vamos considerar essa Z mais H elevado a N menos Z elevado a N. Vamos escrever isso aqui como W elevado a N menos Z elevado a N. Então, dividindo esse polinômio por W menos Z, isso aqui dá o quê? Dá W menos Z, W, N menos 1, certo? Tá? Tá? Pode escrever dessa maneira aqui. Agora, o W menos Z é o H, né? Então, isso aqui fica H, soma, então, vamos chamar essa função aqui. Professor, não tinha como uma combinatória aí? Só um minutinho, quer? Não tinha como combinatória aí? Porque essa não é aquela fórmula do binômio de Newton? Não, não é exatamente, porque aqui é o seguinte, eu estou pegando o polinômio W n menos N, estou dividindo por W menos Z. Bom, se você fizer essa conta aqui, multiplicar aqui, você vê que dá exatamente WN menos N. Ó. É WN menos Z, WN menos 1. Agora, WN menos 1 vezes Z, né? Então, vai cancelando aqui, entendeu? Ok? Por exemplo, aqui, esse primeiro aqui dá WN, né? Depois, menos Z, WN menos 1. Quando você multiplicar esse por esse, dá o quê? Dá WN menos 1, Z. Aí vai cancelar aqui, entendeu? Tá, vai dar uma soma telescópica aqui, tá certo? Cancelando, e vai sobrar, então, WN menos EN, entendeu? Tá certo? Essa é uma fórmula conhecida aí, tá? Então, eu vou chamar essa função aqui de Rn de ZH. Então, a observação é que o Rn de Z0, o que é isso aqui? Isso aqui é N, Zn menos 1. Né? Se eu
aqui tem N termos, né? Se eu faço o H igual a zero, tá? Então, aqui fica Z elevado a J, Z elevado a vezes Z elevado a N menos 1, menos J. Então, Z elevado a N menos 1, mas como são N termos, Zn menos 1, tá certo? Ok? Bom, então... agora, a gente pode estimar, então, essa Rn e ZH, se o Z e o Z mais H estão nesse disco aqui, né, isso aqui fica menor ou igual que N, R, N menos 1, tá certo? Ok? Porque o modo de W e o modo, ambos são menores que R, né? Ok? Ambos são menores que R. Então, na verdade, é menor que N, Rn menos 1. Tá certo? Ok? Fazendo a desigualdade triangular aqui. Ok. Então, a gente sabe que essa série, como R é menor que ρ, tá certo? Escolhi de propósito, R menor que ρ. Então, essa série, soma de N, Rn menos 1, ela converge, tá certo? Bom, então, seja epsilon maior que zero. Eu quero provar que esse limite aqui, quando o H tende a zero, é zero, né? Então, vou fixar um epsilon maior que zero. Tá? Então, como essa série aqui converge, então existe um N0, tá o quê? Essa soma aqui, N maior ou igual que N0 mais 1, isso aqui é menor que epsilon sobre 2, concordam? Menor que epsilon sobre 2. Então, daí, ok. Bom, apaguei aqui, não faz mal. Bom. Na verdade, o que eu tenho aqui, vamos escrever o termo geral ali, essa S de Z mais H menos S de Z sobre H menos S' de Z. Então, isso aqui dá soma N maior ou igual como é que é? Que zero, né? Ok? Vou chamar isso aqui de Rn menos 1, para ficar mais coerente. Certo? Então, isso aqui dá soma N maior ou igual que zero. Isso aqui, vocês reparam que quando eu dividir isso aqui por H, vai ficar o Rn menos 1 aqui. Rn menos 1, né? Então, vai ficar soma N maior ou igual que zero, Rn de ZH, menos, aqui o termo geral é N mais 1, Zn mais 1. Zn, N mais 1, Zn, e o An mais 1 vai ficar multiplicado aqui, tá certo? Ok? E aqui eu tenho, trocando N por N mais 1, né, aqui vai ficar An mais 1, Zn mais 1, menos N mais 1. Né? Tá ok? Então, a gente vai ficar com essa soma aqui, ó. Tá?
e o N mais 1 aparecendo aqui. Então, o módulo. Então, vamos fazer a soma de N igual a 0 até N0, tá certo? Até N0. Aqui eu vou dar mais uma folga ali, certo? Posso botar menor que F sobre 4. Então, eu ponho isso aqui, a soma de N igual a 0 até N0, mais, né? Soma N maior ou igual que N0 mais 1, a N mais 1, R, N, de ZH, menos, ou mais, vamos estimar pela máximo possível, N mais 1, ZN, não é isso? Tá? Então, nós vimos que isso aqui é menor ou igual que N mais 1 Rn, e esse aqui também é menor ou igual que N mais 1 Rn. Então, fica 2 N mais 1 Rn, tá certo? Então, a soma aqui tem certo? Ok? Vou botar assim, né? Tá? Então, isso aqui, essa soma aqui, essa parte aqui fica menor que epsilon sobre 2. 2 vezes epsilon sobre 4. Certo? Então, sobre essa, então, com isso aí, a gente tem que, se o Z e o Z mais H estão naquele disco de raio, estão no disco de raio R, tá certo? Então, pode afirmar, eu posso dividir o somatório aqui nessa parte finita aqui, e mais uma parte que é menor que epsilon sobre 2. Tá certo? Então, agora, eu utilizo que essa função Rn, quando eu faço h igual a 0, que é o limite quando h é igual a 0, quando h tende a 0, de Rn de ZH dá n, Zn menos 1, tá certo? Ok? Então, isso aqui, essa parte aqui fica menor ou igual que, digamos, é uma soma finita, né? Isso aqui menor ou igual. Tá? Isso aqui, tá? Então, quando o H tende a 0, isso aqui tende para 0, tá certo? Essa parte aqui tende para 0. Como é uma soma finita, existe então, soma finita aqui, né? Então, existe um delta maior que 0, tal que se H menor que delta, então, isso aqui, essa soma aqui, essa parte finita aqui, é menor que epsilon sobre 2, certo? Ok? Então, com isso a gente prova que a derivada da série pode ser obtida derivando termo a termo. Bom, então vamos ver algumas consequências. Algumas consequências aí. Então, o corolário 1. Então, bom, como antes, eu tenho uma série
com raio. Rho de S, de convergência. Rho de S positivo, né? Então, a função S, definida pela série, é infinitamente derivável, ser derivável, né? Quer dizer, ok? Logo de classe sem infinito. Tá? É de classe sem infinito particular. Ok? Além disto, a késima derivada de S então, esse vai ser o símbolo que a gente vai utilizar, né? SK de Z, vai ser dada por uma série também, que é obtida daquela fórmula da derivada por indução, certo? Então, por indução, isso aqui. Então, você tem essa série aí, heredada por essa. Então, isso aí não é fácil. A prova é imediata, só derivar. É por indução, né? Indução em K. Ok? K igual a 1 é a fórmula que eu coloquei anteriormente, aí você faz no enunciado do teorema, aí você supõe para K e prova para K mais 1. Então, corolário 2 é que o mesmo, né? A gente pode calcular o AK como tá certo? Aqui nessa fórmula aqui, quando eu faço Z igual a 0, tá? Quando eu faço Z igual a 0, então é a mesma coisa que fazer N igual a 0 aqui. Então o SK de 0 para N maior ou igual a 1, essa parte anula, então fica só essa parte aqui vezes o AK, tá certo? Então, para N igual a 0, isso aqui dá exatamente K fatorial, tá certo? Então, você tem essa fórmula aqui, tá? Bom, então, corolário 3, vamos agora considerar duas séries. Eu quero ver quando é que duas séries definem a mesma função. Então, suponha que eu tenha duas séries, tais que o ρ de S e o ρ de T são positivos, tá certo? Então, são equivalentes às seguintes afirmações. Bom, eu vou dar um pouquinho mais geral que o do livro. No do livro aí, então, uma pequena diferença, um pouquinho mais geral. A gente vai fazer aqui. Então, as seguintes afirmações são equivalentes, que é A
existe um raio menor que o mínimo, tá ok? S de Z pode T de Z para todo Z pertencente ao disco de centro zero e raio R. B, as séries são iguais, né? A N igual a BN para todo N maior ou igual a zero. C, o KS é uma derivada na origem, são iguais para todo. Aqui, só uma observação, quando K igual a zero, por convenção, o T0, T, né, com zero em cima, vai ser o valor da função no zero, no ponto, certo? É a função. E D, essa aqui é a parte um pouquinho mais geral, existe uma sequência Z, índice L, tá o quê? O limite Z índice L igual a zero. O Z índice L é diferente de zero, para todo L. Tá? E S de ZL igual a T de ZL para todo L maior ou igual a 1. Tá? Então, evidentemente, esses pontos L aqui estão em algum disco, no disco de mínimo, né? É o ZL menor que o mínimo entre ρ de S e ρ de T, né? Para fazer sentido essa igualdade aqui, tá certo? Então, ou seja, as funções coincidem numa sequência que tende para zero, mas que nunca tende para zero sem ser igual a zero, vamos dizer assim. Por exemplo, podia ser sequência 1 sobre N. 1 sobre L. Então, se S de 1 sobre L igual a T de 1 sobre L, para todo L, as funções vão ser iguais. Tá? E as séries vão ser iguais também. Bom, então, vamos provar isso aí. Demonstração. Bom, equivalente a B é simplesmente o corolário anterior, né? Devido ao corolário anterior. Tá certo? Ok? Porque tem uma relação entre o AN e o S derivada enésima de S no zero e o BN. Né? Então, isso é simplesmente o teorema corolário anterior. B equivalente a C. Né? B equivalente a C. Certo? B equivalente a C é o corolário pelo corolário 2. A é equivalente a C, né? Porque se as funções coincidem, evidentemente, vale isso aqui, tá certo? Se as funções coincidem, vale isso aqui. Tá? Ok? E por outro lado, se isso aqui é verdade, então vale B. E B implica A, tá certo? Tá certo? Ok? Então, também aqui pelo corolário 2, mais o fato que T igual a S no em DR de zero, num dos sentidos aqui, tá certo? Então, quer dizer, essencialmente, o que a gente tem que provar aqui é que... Bom, outra coisa também é que o A implica o D, né? Isso aí é óbvio também, porque se as funções coincidem num certo disco, né? Então isso aqui é verdade para essa sequência que tem de para zero. Então, o que a gente tem que provar é que o D
implica A. Não é isso? D implica A. Tá? Então, a demonstração vai ser por indução. Quer dizer, na verdade, eu vou provar que D implica B. Tá certo? D implica B, que é mais fácil. Tá? Então, ou seja, eu vou supor verdadeiro o D e vou provar que a N é igual a BN para todo N. Tá certo? Então, primeira coisa é que, como a gente usa aqui o S e o T são contínuos, são funções contínuas, tá? Então, isso é evidentemente que isso aqui é para fazer o caso n igual a zero. N igual a zero. Então, quer dizer, isso vai implicar, né, que o limite quando L tende a infinito de S de ZL é igual ao limite de T de ZL, logo S de zero igual T de zero, né? Tá certo? Então, isso aqui implica que A0 igual a B0, porque o S de zero é o A0, o T de zero é o B0. Tá certo? Ok, então vamos supor por indução que é verdadeiro. Então, suponhamos por indução que A J igual a BJ, é J 0 até um certo N, botar N menos 1, e provemos que a N igual a BN, né, por indução, certo? Ok. Então, o que vai acontecer? A série S de Z, quando eu faço a diferença, S de Z menos T de Z, isso aqui vai ser representado pela série diferença, né? Quer dizer, você diminui. Então, isso aqui vai ser soma de AN, vamos botar assim, AK menos BK, Z elevado a K, K maior ou igual que zero. Porém, nós estamos supondo que todos os AJ são iguais ao BJ até o N menos 1. Então, essa série de diferença aqui, ela começa do termo N. Concorda? Então, isso aqui é soma de K maior ou igual que N, AK menos BK, ZK. Então, aqui dentro da série, todas as potências do Z são maiores ou iguais que N. Então, eu posso botar o Zn em evidência aqui. Tá? Então, isso aqui fica Zn, soma K maior ou igual que zero de AN mais K menos BN mais K ZK. Tá certo? Ok? Bom. Então, daí a gente concluiu que a função S de Z menos T de Z sobre Z elevado a N, ela tem uma representação em série de potências. Tá certo? Que é exatamente, né? Tem essa representação em série de potência aqui, tá? Agora, a sequência que eu considerei aqui, onde as duas funções são iguais, ela tende a zero, mas nunca é zero. Tá certo? Então, eu posso substituir o ZL aqui nessa fração aqui. Tá certo? Porque o denominador nunca é zero.
embora o numerador seja 0, tá certo? Então, fazendo Z igual a ZL na igualdade acima, nós temos que esse termo da esquerda aqui se anula, então tem aqui o seguinte, que a N mais K menos Bn mais K ZL elevado a K, e K maior ou igual a 0, isso aqui é 0 para todo L. Tá certo? Agora, isso aqui, essa função definida por essa série é uma função contínua. Então, quando a gente faz L tender a infinito, isso aqui tende exatamente para AK menos BK. Tá certo? Então, AK é igual. Isso aqui está fazendo L tender a infinito. Né? Então, tá certo? Conclui que o AK é igual a BK. Então, isso é um fato importante, que funções definidas por séries, nos complexos, né, elas são determinadas num conjunto que tem ponto de acumulação no zero. Se elas coincidirem em qualquer conjunto que tem ponto de acumulação no zero, tá certo? Elas coincidem, ok? Fato importante isso aí. Tá, então, vamos ver agora algumas operações com séries, tá? Então, operações. Então, as operações são operações formais, né, aqui. Tá certo? Então, vamos considerar duas séries. Ok? Então, evidentemente, eu vou definir a série soma e a série produto, tá? Então, evidentemente, a série soma, ela é obtida somando os coeficientes dessa série aqui. Tá? Então, por exemplo, o primeiro resultado seria que, se o ρ de S e o ρ de T são positivos, então, o ρ de S mais T é maior ou igual que o mínimo entre ρ de S e ρ de T, tá? E nesse disco aqui, vale que né? A série soma representa a função soma, tá certo? Para todo Z menor ρ de S mais T. Então, esse seria um primeiro resultado que é mais ou menos fácil de provar, eu não vou provar aqui, tá certo? Bom, então seria a soma, a diferença também, quer dizer, isso aí é um espaço vetorial, o conjunto das séries é um espaço vetorial, tá certo? Séries com centro em zero, né? Okay? Isso é um espaço vetorial, você pode somar séries, multiplicar por constantes, tá certo? Ok? Agora tem uma outra operação, na verdade vai ser um anel também, porque você vai ter a operação de multiplicação. Então eu vou definir uma série produto. Então a definição. Então ela vai ser dada por uma série desse tipo aqui, Cn, Z elevado a N, onde o C0 é A0 vezes B0. Quer dizer, exatamente, que o
O S de 0 é o A0. T de 0 é o B0. Tá certo? Então, a função produto, no 0, tem que estar A0 vezes B0, então tem que ser o C0. Natural isso. Tá certo? Agora, vamos definir, mais geralmente, o CN como sendo soma de AJ vezes BK, onde J mais K é igual a N. Tá? Então, tá ok? Por que eu faço isso? Bom, se isso aqui fossem polinômios, se o S e o T fossem polinômios, tá certo? O polinômio produto de dois polinômios, ele é obtido multiplicando, fazendo a distribuição dos polinômios, né, dos termos, e com essa regra aqui, tá certo? Ok? Os coeficientes do polinômio produto são exatamente dados por isso, onde você supõe que, nessa fórmula aqui, para um valor K maior ou igual que o grau do polinômio T, estritamente maior que o grau, o BK se anula, e o AJ se anula para J estritamente maior que o grau do polinômio S, tá certo? Pode também botar o K ali em função de N menos J e botar o J. Também, né? claro. Exatamente. Pode botar assim também, certo? Ok? Então, essa definição é natural. Então, você tem um teorema, não me engano, o teorema 9 do livro. Então, nessas hipóteses aí, você tem o S, soma de AN ZN, T, soma BN ZN, com essas raios de convergência positivos, e tem essa série produto aí. Então, você tem que o ρ da série produto, isso é chamado produto formal. Essa série aqui é o produto formal, tá certo? Então, produto formal das séries S, T. Então, o ρ de S, T, ele é maior ou igual que o mínimo ρ de S e ρ de T, tá certo? E além disto, você tem que, se Z pertence ao disco, digamos, se o modo de Z é menor que o mínimo ρ de S, ρ de T, né? Para você poder definir o S de Z e o T de Z simultaneamente, então você vai ter que o S de Z vezes T de Z é igual a ST de Z. Tá? Quer dizer, ela realmente representa a função produto. Tá certo? Ok? Tá, então a demonstração seria a seguinte: você tem demonstração. Só uma observação é que pode acontecer do raio de convergência do produto ser estritamente maior. Que pode acontecer do produto ser um polinômio, por exemplo. Tá certo? Tá? Por exemplo, você pega... A gente sabe que 1 sobre 1 menos Z tem um desenvolvimento... Isso aqui tem um desenvolvimento pela série geométrica, né? Soma de Zn e maior ou igual a zero. Se você multiplica isso aqui por 1 menos Z, dá o quê? Dá 1. Não é isso? Então é a série 1, tá certo? Ok?
Você multiplica pela série 1 menos Z aqui, da série 1, ok? Que dá a função identicamente igual a 1. Essa função identicamente igual a 1, ela tem raio de convergência dela, é o C todo, tá certo? Ok? Tá? Ok, então... Vamos provar ali esse teorema? Então, vamos pegar, como antes, eu vou pegar um raio R menor que T, menor que o μ, rho de S, rho de T, e quero provar que a série soma, porque na verdade eu fixo um R menor que o mínimo e pego um T intermediário aqui, mesma técnica anterior, certo? Eu quero provar, na verdade, que a série módulo CN RN converge, né? Ok? Quero provar que ela converge. Então, por isso que eu pego o T intermediário, porque eu sei que a série soma de AN TN converge. Converge? Todas as duas convergem. Né? Então, eu posso afirmar que AN TN e B, então, são limitadas. As sequências ANTN e BNTN são limitadas, então a gente pode afirmar que ambas são menores ou iguais que um certo M positivo para todo N maior ou igual a zero. Bom, agora o CN, isso aqui é A0, AN, BN, né? Mais AN, B0, não é isso? Pela nossa regra aqui. Então, o CN RN vai ser menor ou igual que soma de, fazendo a desigualdade triangular generalizada aqui, né, no módulo disso aqui, soma de AJ BN menos J RN, né? Mas aqui soma de J igual a zero até N, não é isso? Agora, esse Rn aqui, eu posso colocar como RJ, Rn menos J, certo? Então, AJ, módulo de AJ, RJ é menor ou igual que M, né? Então, isso aqui eu posso escrever como menor ou igual que M T sobre R, melhor, R sobre T elevado a N, tá certo? Que aqui eu ponho assim, né? Eu ponho, em vez de Rn, eu ponho Tn aqui, e depois eu ponho Rn sobre Tn aqui. Essa parte aqui eu divido, Tj, Tn menos J, utilizo isso aqui fica, na verdade, M ao quadrado, né? M ao quadrado, tá certo? Rn sobre Tn. Então, em outras palavras, com isso aqui, a gente pode comparar com a série geométrica, tá certo? Mais uma vez, tá? Então, a série geométrica é a mais importante que existe, tá certo? Bom, então, pode comparar mais uma vez com a série geométrica, a gente vê que essa série aqui converge, né? R sobre T menor que 1.
Então, se convergem. Então, a gente concluiu que a série soma CN, CN é absolutamente convergente. Convergente para todo Z com módulo de Z menor que o mínimo. Rho de S, Rho de T, né? Certo? Ok? Bom, agora vamos olhar para a família. Quer dizer, quando eu faço o produto das séries, soma IAJ, VJ, soma IBK, ZK, tá certo? Se eu pego aqui, por exemplo, uma parte finita, né? Tá? O mesmo N aqui. Vocês veem que o produto desses polinômios vai dar, até um certo termo, ele dá exatamente igual ao CN, tá certo? Ok? Mas o que eu vou usar aqui, na verdade, é que a série definindo essa série aqui, tá? Essa família aqui é somável, tá certo? Ok? Família. A família. Se o Z é menor que isso aqui, então a família. AJ. BK, Z. K mais J. JK. Pertencente a N2 é somável. Então, isso aí tem um exercício aí na lista, que é exatamente provar isso. Você tem duas séries que são absolutamente convergentes, de números complexos, e faz o produto de todos os possíveis produtos, a família fica sendo somável. Certo? Esse é um exercício que tem na lista. Então, essa família é somável. Tá? Então, significa que você pode somar ela da maneira que você quiser, tá certo? Ok? Você pode dar qualquer enumeração aqui. Então, em particular, você pode dizer o seguinte, que isso aqui é igual soma J, AJ, ZJ. Né? Você pode colocar soma em J, soma em K, né? Assim, né? Certo? Por exemplo. Certo? Agora, quando você coloca assim, fica evidente que você pode botar o AJ, BJ aqui em evidência. Né? Tá? ZJ, desculpa. Né? Então, vai aparecer o que? O produto, exatamente o produto, o S de Z vezes o T de Z. Tá? E aqui vai aparecer o quê? Se você grupa os termos que tem J mais K igual a N, né? Aqui vai aparecer a soma, a série produto aqui. Tá? Ok? Tá? Então, com isso aí, a gente tem. Então, a aplicação disso aí, uma coisa que a gente vai utilizar mais para frente, é a fórmula exponencial. A exponencial de Z é definida pela série, né? Por essa série aqui, tá certo? Que o raio de convergência é infinito, né? Raio de convergência é infinito, que ela converge para todo Z.
Converge absolutamente para todos eles. Tá certo? Bom, então, quando você faz, por exemplo, exponencial de A a Z, tá? Então, isso aqui soma de AN sobre N fatorial, Zn, exponencial de BZ, né? Você substitui Z por AZ aqui. Ok. Quando você faz a série produto aqui, quando você faz a série produto, segundo a regra que eu coloquei, o CN vai ser o quê? O AN é isso aqui, né? Esse aqui é o AN. E o BN, que é A em CN, esse aqui é o B em CN. Então, o CN, o que é? É soma de AJ, BN menos J, J igual a 0 até N. Quando você faz as contas aqui, isso aqui dá A mais B elevado a N sobre N fatorial. Tá? Faz as contas utilizando AJ, A elevado a J sobre J fatorial, B elevado a J, B elevado a K sobre K fatorial. Não é isso? Ok? Aí, é o termo das combinações, tá certo? Que você faz, olha só, você pega o termo geral de AJ, BK, né? Isso aqui dá A elevado a J sobre J fatorial vezes B elevado a K sobre K fatorial. Aí você escreve o J mais K igual a N, se J mais K igual a N, você pode escrever aqui N fatorial sobre J fatorial K fatorial vezes 1 sobre N fatorial AJ BK. A elevado a J, B elevado a K. Então, escreve aqui, né? Aqui fica a combinação de NKK, tá certo? Sobre N fatorial, certo? Ok? Aí, quando você soma aqui, com J, de tal maneira que o J mais K é igual a N, vai aparecer o N fatorial sai para fora e aqui aparece essa soma aqui que dá o binômio de Newton. Tá certo? Okay. Então, seria uma aplicação. Então, daqui você conclui que isso aqui é exponencial de A mais B, Z. Tá? Daí, quando você faz Z igual a 1, você conclui que exponencial de A vezes exponencial de B é igual a exponencial de A mais B. Certo? Ok? Então, uma maneira de provar que a exponencial... Tem outra maneira que está no exercício aí, que é utilizando que a exponencial, quando você faz a derivação termo a termo aqui, você conclui que a exponencial linha, derivada da exponencial é exponencial, derivando termo a termo. Você pode provar utilizando essa equação também. Satisfazendo, você tem uma função que satisfaz essa equação, tá? E tal que o exponencial de 0 igual a 1, então ela satisfaz essa equação também. Tá certo? Ok? Está aí no exercício aí. Tá? Ok. Finalmente, só para terminar isso aqui, a parte formal, depois a gente termina a aula aqui, tem o seguinte teorema, teorema 10. Eu quero definir agora o inverso de uma série. Tá? Eu defini o produto, né? Quero provar que é um anel isso aí, tá certo? O conjunto das séries é um anel. Então, eu provei que tem um produto, tá certo? Tem a
a soma, né, de duas séries, né? Agora tem que provar que tem o inverso, tá? Mas, evidentemente, o inverso não vai existir sempre, né? Tá certo? Então, suponha que eu tenho uma S. Certo? E eu vou supor com, rho de S positivo, e o A0 é diferente de zero. Né? Eu quero inverter a série. Definir o 1 sobre S. Mas se o A0 for igual a zero, a função se anula na origem, então eu não posso, né, invertê-la na origem. Posso inverter fora da origem, mas... Ok? Mas na origem não posso inverter. Então, eu vou supor que o A0 é diferente de zero. Então, eu digo o seguinte. Então, existe uma série T tal que rho de T é positivo e ST é igual a 1. Produto ST é igual a 1. Produto formal, né? Certo? Quer dizer que a série T representa a função 1 sobre S num certo disco de raio rho de T, certo? Ok? Então, isso aqui é o inverso algébrico. Essa T aqui é inverso algébrico da série S. Tá? Então, nesse anel aí, quer dizer, as unidades do anel são exatamente as séries que não se anulam na origem. Tá certo? Bom, então, evidentemente, como é que eu vou dar uma ideia aqui como é que se faz. Eu quero que obter uma série T tal que ST igual a 1. Né? Então, eu escrevo a série, eu suponho que ela é da forma soma de BN, CN, ZN, e escrevo a série ST. Então, série ST é soma de CN, ZN, onde o CN é soma J igual a 0 até N, e a J, BN menos J. Não? Ok? Tá? Então, o C0, ele tem que ser A0, B0, e para o produto C1, isso aqui tem que ser 1. Então, o B0 é 1 sobre A0. Não é isso? Agora, vamos ver o C1. C1 tem que ser 0. Para todos os N maiores ou iguais que 1, o CN tem que ser 0, né? Certo? Para dar a série 1 aqui. Então, isso aqui vai me dar uma equação de recorrência, quer dizer, A0 BN mais A1 BN menos 1 mais AN B0 igual a 0. Tá? Então, você vê que, como A0 é diferente de 0, eu posso, nessa equação aqui, eu posso dizer que o BN é menos A1 BN menos 1 mais AN B0 sobre A0. Não é isso? Ok? Então, é por indução, quer dizer, por indução. Supondo que você encontra o B0 tem que ser 1 sobre A0. Supondo que você encontra B0, B1 até o BN menos 1, não é isso? Então, o BN, ele tem essa fórmula aqui em função dos AJ, que são conhecidos, né? Tá certo? E em função dos anteriores, dos Bs anteriores, que então é a fórmula por indução. Tá certo? Ok? Então, o que está provado aí no livro, eu vou resumir aí, é que
está feito por indução também, que é a mesma coisa, você pega como é que é? Espera aí. Então, vamos escrever aqui o Bn igual a menos 1 sobre a zero, a 1, Bn menos 1, mais a NB0. Né? Então, vamos pegar um T, 0 menor que R, menor que T, menor que ρ de S. Certo? De tal maneira que a série, esses AN, TN são limitados, né? Certo? Ok? TN são limitados. Então, o que vai acontecer é o seguinte: você prova por indução, que está feito no livro, prova-se por indução que o Bn Tn menor ou igual que M sobre a zero ao quadrado, 1 mais M a zero elevado a N menos 1. Isso aqui por indução, tá certo? Está feita no livro, tá? Por indução, você prova isso aqui. Para todo N maior ou igual que 0. Maior ou igual que 1. Ok? Por exemplo, só para fixar as ideias, você tem que o B1 é menos A1 B0 sobre A0, né? E o B0 é 1 sobre A0. Então, isso aqui é menos A1 sobre A0 ao quadrado. Não é isso? Então, B1T é menor ou igual que M. Então, B1T menor ou igual que M sobre A0 ao quadrado. Tá certo? A1T é menor ou igual que M. Então, certo? Então, aqui, quando N é igual a 1, a fórmula é verificada. Aí você pode fazer para qualquer N aí. Bom, então, o que vai acontecer? Se você pega agora a série de tal maneira que então, você pega a série Bn Rn, tá? Então, isso aqui, Bn, Tn, R sobre T, mesma coisa anterior, né? R sobre T elevado a N, tá? Então, isso aqui é menor ou igual que aquele valor lá, M sobre A0 ao quadrado, 1 mais M sobre A0 elevado a N menos 1, R sobre T elevado a N. Então, se esse como é que é? Se isso aqui for menor que 1, tá certo? Se isso aqui for menor que 1, então está feito o problema, tá certo? Ok? Esse M aí você pode tomar pequeno, porque isso aqui é verdade para N maior ou igual que... Então, esse M aqui, quando... Isso aqui tem ele para 0, então, tá certo? Você pode tomar para N maior ou igual que o N0,
Está feita no livro, de qualquer maneira, certo? Ok? Ou seja, não é bem isso, vamos ver aqui. Se você fizer de tal maneira que se esse R vezes 1 mais M sobre a zero parece uma coisa assim, Rn, né, sobre Tn. Pode pensar assim, né? Porque isso aqui é uma constante, então pode pensar dessa maneira aqui. Então, se esse número aqui, se o R sobre T for menor que 1 sobre esse número aqui, tá certo? Tá? Ok? Quer dizer que a série vai convergir, tá certo? Vai ser uma série geométrica de razão menor que 1, quer dizer. Evidentemente, em geral, esse número aqui pode ser pequeno, né, vamos dizer assim, porque depende do A0. Né? Isso aqui, o R às vezes tem que ser muito menor que o T, né? Tá certo? Ok? Então, vou parar por aqui. E na próxima aula, então, vamos estudar com mais assim, com mais detalhes, exponencial e logaritmo. Certo?